Fala, Francisco. O time titular do Corinthians, ele tem substitutos em algumas posições, né? Eu vejo que o Gustavo Silva, ele pode ser um ponta de alternativa ao Roger ou, então, a qualquer outra posição. Tem o Watson, que pode surgir, já está se consolidando como um bom reserva para mudar o panorama de jogo, que o Corinthians talvez agora não tenha, ou até em tese pode ter duas peças na mesma posição, que é um centroavante com a chegada do Júnior, e aí vai ter o reserva do Jô. Então, se o Jô pode não ser o reserva ideal nesse momento, até pelo que ele não tem conseguido jogar, mas ainda tem uma peça de nome. Dependendo da formação, ele tem o Juliano. Você vê uma manutenção do nível de jogo quando rodar esse elenco? Para mim, a manutenção, ela se passa muito do problema que o Corinthians tem hoje, é do meio para trás. As alternativas defensivas do Corinthians são fracas. O Corinthians não atacou esse problema. Do meio para frente, você teve substituição pro Renato, pro William, por exemplo, pro Paulinho. Então, dependendo do jogo e da forma que você joga, você tem o Juliano para entrar. No lugar do Renato? Ele pode fazer a função. Ele vai fazer com a mesma qualidade? Com a mesma qualidade, é diferente. Mas você tem o qualidade. Juliano. Mas o Zé, da mesma qualidade que o Renato, você vai contratar um outro Renato. Então tem problema. O G nós estamos colocando aqui, respeito, Zé. Então tem problema. O Renato Augusto não jogou nada contra o São Paulo, não jogou nada contra o Palmeiras. Ele foi engolido nos dois jogos. Então, imagina, se ele não jogou, imagina o Juliano, de repente, uma alternativa. Imagina Paulinho. Então, nós estamos aqui superestimando um jogador que eu também fiz parte desse... Não, eu ainda acho. Eu acho ele eu fiquei abobalhado, eu acho que tem muito a ver com o outro time. abestalhado com o desempenho do Renato Augusto contra o São Paulo e contra o Palmeiras. Ele se deixou marcar muito facilmente. Mas e os méritos? Sim, ok. Mas ele não é esse jogador fabuloso? Sim. E quem está do lado dele? Sim, mas pera um pouquinho. Ele não é esse jogador fabuloso? Eu acho ele. Sim, eu acho que não é tudo isso, não. Eu acho ele um baita jogador. Você pega no primeiro jogo, você colocou... Quem que você marcou em cima dele lá, que foi o menino do São Paulo? Pablo Maia. O Pablo Maia. Pô, com todo respeito ao Pablo Maia, ele tem 5 jogos de profissional. Sim. Ele anulou o Renato Augusto. Mas se fosse assim, jogo. Mas se fosse assim, eu tava ferrado, então, hein, seu senhor? Não, eu sei, Zé. Zé, se fosse assim, eu tava ferrado. Zé, você tá entendendo o que eu tô falando? Não, eu tô entendendo. Você tá entendendo. Aí no segundo jogo entra o Danilo. Ok, o Danilo é extraordinário. Marca também. Então, nós devemos ficar com o pé atrás em relação ao Renato Augusto. Eu acho que a será que ele é tudo isso mesmo que a gente tá achando que ele é? Eu acho ele um jogador fantástico. Você tá entendendo o que eu tô falando? Eu entendo o seu questionamento. Mas eu acho que ele é isso tudo e acho que só expôs o quão fundamental ele é. Que o Zé fala que se você colocar um cara ali, e é mais que colocar um cara. Você tinha o Pablo Maia ali e você tinha uma sobra bem posta. Você tinha o Danilo no encaixe e você tinha sempre alguém. Tanto é que, se eu não me engano, no lance do Clássico, no primeiro tempo, a primeira bola que o Danilo não acompanha, Renato pega encaixa na casa, e dá uma por cima. Então, assim, eu acho que o Renato joga muito. Eu acho que o Corinthians precisa criar mecanismos para se preparar com esse encaixe individual quando o time pega, encaixa nele, cola nele, Pedro, e o restante do time. O Campeonato Brasileiro, a intensidade, o nível é outro, completamente diferente. Você entendeu? Você não vai jogar com o Novo Horizontino toda hora. Você não vai jogar contra o Ituano. Você vai jogar contra equipes mais fortes. Você entendeu? Você vai jogar contra equipes que têm volantes, que têm técnicos, que têm sistema, que vão dificultar pro Renato Augusto. Você entendeu? Então, eu acho que eu acho o Renato Augusto... Tem mais a ver com o restante. Porque quando o William engrena, Paulinho engrena, Roger engrena, você vai distribuir, o cara não vai focar só no Renato. Eu acho que é uma questão coletiva. Até ontem o Paulinho era a última bolacha do pacote. Aí depois de 2 jogos, já não é mais o companheiro do Renato Augusto. Eu nunca falei do Renato. Não. Então tudo bem. Eu nunca falei pra maioria. Nunca falei. Paulinho saiu do o Paulinho. Eu sempre falei aqui desde o começo. Eu falo desde o começo, desde o ano passado. O time do Corinthians se resume a Renato Augusto. E tá aqui. Quem tá aqui? Sim, mas desde o ano passado. Esse é o desafio do Vitor, se resume a Renato Augusto. Eu concordo, o problema está na defesa. E o maior respeito que se tem e a maior prova disso é que todos os times que jogam contra o Corinthians se preocupam com o Renato Augusto. O Palmeiras abriu mão da sua forma de jogar para colocar o Danilo em cima do Renato Augusto. Porque o que acontece? Como o Corinthians... O Paulinho é um jogador de armar o time? Não. Característica? Não. Juliano é de armar o time? Não. O Juliano tem por natureza ser um armador. De armar, como o Renato Augusto. Claro que tem. Como o Renato Augusto. Tem. No Grêmio ele fez isso, no Inter ele fez isso. Quando o Renato Augusto não jogou. Então, quando o Renato Augusto não conseguiu jogar, que ele foi marcado no ano passado que estava mal, o Juliano era titular. Ele fez isso?
Mas ele não fez por N circunstâncias, Zé. O técnico era outro, o sistema de jogo era outro. Não. O técnico era o Silvinho, o time... O sistema de jogo é o mesmo. O técnico era o Silvinho, que era questionado por todo mundo. Não. O sistema de jogo vai ser agora. Agora nós temos que ver. Sistema de jogo do Corinthians hoje é o mesmo que o do Silvinho. As movimentações são algumas movimentações diferentes, por características dos jogadores. Já tem modificação diferente? Movimentação. Quem era o meio-campista central? Do Corinthians? Central. O volante, você está dizendo? Volante. Gabriel e quem mais jogava? Diferente. E Cantígio. É diferente, você tem dois quem caras jogava que do lado agridem. esquerdo? Quem jogava do lado esquerdo e quem jogava do lado direito? Você tinha GP... Não. O do lado Roger. esquerdo, Renato. E do lado direito... Juliano. Quando marcava o Renato, o que o Juliano poderia fazer? O técnico era outro, Zé. A movimentação é outra. Não, qual que você é a Você sabe muito bem disso, Juliano. Você pega um treinador que consegue melhorar o andamento do jogo. Estou dizendo característica. Senão não precisa ter trocado o técnico. Seu Sormani, característica. Vamos lá. Renato Augusto tem a mesma característica que Juliano? É claro que o Renato é melhor que o Juliano. Então, mas é o que eu estou dizendo. Sim, mas o Juliano ele pode fazer a função, ele pode não ter a mesma qualidade, mas a função ele faz. Então, a função é uma coisa. Mas nenhum reserva tem a qualidade de um titular. Você tem que ter um cara que consiga nenhum reserva tem qualidade de titular? Não, é em muitos... Como assim? Senão não seria reserva, seria titular. Me explica, como é que... Então, você não pode trocar o jogador. Senão você teria 22 jogadores em campo. Então vamos fazer o seguinte, o reserva ele tem uma inferioridade. Os 11 titulares do Palmeiras são titulares, os reservas não têm qualidade. Mas são diferentes, Zé. Quando você muda... Peraí, olha a bagunça. Existem elencos mais Nada equilibrados e elencos menos equilibrados. O que o Zé coloca é que no Corinthians é difícil achar alguém com um nível parecido com o do Renato. Todo time tem isso. Esse time europeu tem um jogador para substituir. Não tem. Função. Vocês estão falando de coisas diferentes. Vamos pegar, esquece Renato Augusto e Corinthians. Vamos pensar na figura. Nenhum time no mundo tem um jogador reserva para fazer com o Renato Augusto. O Renato Augusto dele faz. Não tem. Não tem. Quem é o Renato Augusto do Bayern de Munique? O Thomas Miller. Tem um outro cara lá, igual ele? Não tem. Não tem. Quem é o Renato Augusto? Por isso que entra o time e muda a característica. Ele vai manter o padrão de qualidade. Você tem que ter alternativa para isso. Você não tem esse cara. A alternativa é a mesma. É o técnico. O que eu estou dizendo é a alternativa. Tem a mesma... O que o Corinthians precisa... Pô, se você não deixa falar, é difícil. Mas eu também fui cortado um monte de vezes. Então fala, Facincani. Não, tá bom, Zé. Fala. Gente, ó, não é pra isso aqui que tá esse povo todo pode falar, Facincani. Vamos se acalmar. Não, vai, fala. Senão você vai ficar fazendo careta. Fala. Não vai fazer careta, Fala. Você vai ficar... Vou falar eu, então. Não fala nenhum dos dois. Vou falar eu que eu quero falar de Paulinho. Chama o reclame. Fala. Não, dá vontade de vez em quando. Mas eu vou falar de Paulinho, porque tem o seguinte, ó. O Paulinho veio com a promessa de que seria pago pela patrocinadora, pela empresa Taunsa, né? Que coloca o... Como é que é a pronúncia? Eu não sei, eu tô chutando. Eu achei que... Então tá bom, então vamos junto de Taunsa aqui pra gente fechar. O que não tá fechando é a conta, ô Pedro Ivo. Manda um áudio pra Dani lá no Instagram pra ensinar como é que é. Mas fala. O que não tá fechando é essa conta, porque o que aconteceu? Mas aí eu vou falar igual o Sormani, joga o confete pra gente aqui, né? A gente não tem problema nenhum. Quando o torcedor do Corinthians fala, não, mas é porque isso não vai entrar na conta da dívida, é o investidor. A gente não pediu nada, a gente só está falando, poderia chegar e falar como vai ser esse investimento? Sim. São quantas parcelas? Ele entra quanto? Vai entrar 1 milhão por mês, 500 mil para o Paulinho, até 500 mil para a Conexão. Até hoje ninguém explicou, né? Ninguém. Exatamente. E aí para ser bem justo, quando a turma que cobre o Corinthians no dia a dia, o Ortega aqui, outros colegas de outros veículos, essa turma batia muito na tecla, ainda assim o Duílio tergiversava, né? Ele ia falar que, tem uma ação de marketing, tem uma dívida não sei o quê. Aí o perfil do Corinthians brincava que o Duílio estava viajando, contratando. Nunca se preocupou em falar diretamente com o torcedor, olha só, a gente tem uma dívida X enorme e a gente está contratando jogadores desse porte porque a gente conseguiu um investidor que vai pagar X aqui, Y acolá e mais Z ali. Esse pagamento vai ser feito a cada 3 meses, a cada 6 meses ou mensalmente. Isso não foi falado em nenhum momento. Aí eu tenho que vir, até dar o crédito aqui, veio o Perrone, o blog do Perrone no UOL. Aí o Perrone tem que trazer a informação, já está tendo problema no pagamento do investidor. O tal investidor que ia salvar a lavoura, parece que é mais um problema para a lavoura. Então, assim, quando a gente senta aqui, não é que a gente é chato, está questionando tudo, é porque o ecossistema do futebol, ele se repete, né? É sempre isso, é um investidor que ninguém detalha, ninguém conhece, 3 meses depois, problema no pagamento. Isso aconteceu 500 vezes. A gente está questionando se vai acontecer pela vez 501, entendeu? E acontece. Então, assim, quando a gente fala para ser um pouco mais transparente,
Não é pela gente, é o torcedor que quer saber. O torcedor abre hoje o dia lá, já empatou ontem, não foi um bom trabalho, tem semifinal, como é que vai encaixar, a gente está aqui debatendo. Ih, rapaz, o dinheiro do Paulinho não está pagando. Aí o Corinthians informa que está mantendo o salário do Paulinho em dinheiro, ou seja, você já desonerou uma parte da folha para sustentar o compromisso do Paulinho, alguém está deixando de receber. Tem fonte. O investidor está lá, então assim, é jogar limpo. É lógico, só para te passar, só para te passar, sabe o que eu penso numa hora dessa? Ainda bem que o 9 não veio junto no pacote, senão era mais um dinheiro para o Corinthians tirar do caixa. Dobrada. Tem esse dinheiro? Mas conversando com fontes e depois confirmando com o Orteguita, o Corinthians já ligou o sinal amarelo. Aí. Quanto tempo, Zé? Já ligou 3 meses? O sinal amarelo, porque é a primeira vez que me parece que aconteceu, conversando, né? É a primeira vez. Mas só que eles já estão com o sinal amarelo, porque o Corinthians no começo, provavelmente vai ter que arcar com as consequências. Quantos salários do Paulinho já venceram, desde que ele assinou o contrato? Esse é o segundo. Então, é muito no começo. Um pagou, o segundo... Não é que pagou 10, 11, 12 meses e atrasou e aí aquela história. Houve um probleminha ali, beleza? E qual o valor, seu Sornoni? É muita coisa. É muita coisa. Muita coisa. É muita coisa. E aí aquela história, não, vamos levando, e é o seguinte, depois a gente aciona na justiça, nós vamos rescindir um contrato. E a gente sabe que a saúde financeira do Corinthians já não era das melhores e o Vitor antes, Pereira, né? Fecha aí pra gente e o Vitor Pereira bate na porta do Duílio e fala, Duílio, preciso de reforços. Eu tenho dinheiro para pagar o Paulinho, Vitor. Rapaz, a gente vai ter que começar a fazer previsões diferentes aqui para o ano do Corinthians, se isso se repetir. A gente tem que fazer um intervalo, é o último aqui do Futebol 90, mas na reta final a gente vai tratar ainda... Ih, o Grenal!